No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Senado aprova novo marco legal do saneamento, permite privatização da nossa água e estabelece mais um retrocesso civilizatório ao país. Augusto Heleno diz à Polícia Federal que Bolsonaro não teve dificuldades para trocar segurança pessoal e complica a defesa do presidente em inquérito sobre interferência no órgão. Supremo Tribunal Federal proíbe redução de salário de servidor por estados e municípios para adequar despesas. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 25 de junho do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O governo de Jair Bolsonaro não cansa de tropeçar nas próprias pernas. Um sinal claro disso foi a resposta do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, a um questionamento feito pela Polícia Federal no âmbito daquele inquérito que investiga a suposta tentativa de interferência do presidente da República no órgão. O oficial da reserva afirmou que Bolsonaro não teve, abre aspas, óbices ou embaraços, fecha aspas, para a troca da sua segurança pessoal e de seus familiares. Esse foi o argumento usado até aqui pelo chefe do executivo para sustentar sua defesa neste episódio, especialmente por conta daquela fatídica reunião ministerial, onde o mandatário disse em tom enfático, abre aspas, eu não vou esperar a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Não pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Fecha aspas. Os próprios aliados do governo no Congresso Nacional admitiram que a manifestação de Augusto Heleno complica a vida do presidente. Não bastasse isso, a própria Polícia Federal avisou o Supremo Tribunal Federal que vai convocar Jair Bolsonaro para prestar depoimento a respeito desse inquérito nos próximos dias. A discussão agora será se o chefe de governo terá de ir pessoalmente dar seus esclarecimentos ou se eles serão enviados por escrito. Fato é que um presidente ser obrigado a prestar depoimento como investigado em um processo dá a noção do quanto o cargo máximo da nossa República está mal representado. Um episódio lamentável que aconteceu ontem foi a aprovação no Senado do projeto de lei do novo marco legal do saneamento básico. Como nós adiantamos ontem, os senadores analisaram a proposta que já estava há quase 2 anos no Congresso e permite a privatização das companhias estaduais de distribuição de água e tratamento de esgoto de todo o país. Além de oferecer uma maior abertura do setor à iniciativa privada, o projeto prevê o estabelecimento de metas para a universalização do serviço. Como se o grande capital, em algum momento da nossa história, tenha se comprometido em democratizar algum tipo de serviço concedido pelo Estado, ou se esse mesmo Estado estivesse determinado a fiscalizar a atuação dos grandes conglomerados empresariais. Em um momento onde o acesso à água tratada se mostra ainda mais fundamental por conta da emergência do novo coronavírus, onde o mundo inteiro reestatiza as empresas de saneamento, em um país onde quase 35 milhões de pessoas não têm acesso à água encanada e mais de 100 milhões
Metade da nossa população não tem coleta de esgoto. A aprovação do marco regulatório configura um crime contra o povo pobre deste país. É mais um retrocesso civilizatório no Brasil de Bolsonaro. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento a historiadora e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rejane Hoveler. Rejane Hoveler, bom dia. Olá, Anderson e todos os que estão nos escutando. É um grande prazer estar aqui novamente no Faixa Livre, embora para comentar temas tão tristes, né? Mas é uma honra estar aqui novamente com vocês. Rejane, eu quero te agradecer por mais essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Rejane, o Brasil passa por uma situação de total excepcionalidade, provocada não só por essa pandemia do novo coronavírus, algo absolutamente inédito para a geração atual, mas também por um governo na esfera federal autoritário, que reverencia a ignorância, destrói conquistas históricas do trabalhador brasileiro, entrega nossas riquezas e está enredado em uma série de crimes. Difícil a situação do povo brasileiro tendo de enfrentar duas tragédias simultaneamente, hein, Rejane? Como é que você avalia todo esse quadro nacional? Olha, realmente, esse momento que a gente está vivenciando é de uma excepcionalidade histórica, de um ineditismo em muitos aspectos, né? Primeiro, a gente tem uma pandemia mundial em escala inédita, né? E digo escala inédita porque é por conta do tamanho da população mundial, pela maior conectividade, né, da população, coisas que foram construídas, né, pela própria dinâmica do capitalismo, né? O capitalismo integra o mundo, né? Então, uma epidemia que começou lá na China se espalhou de uma maneira extremamente rápida e, a partir disso, no Brasil, a gente tem um governo que a gente já sabia que seria em algum grau autoritário,
pelo próprio discurso da sua campanha eleitoral, pela sua própria trajetória, né, como deputado, um idolatrador de torturadores, né, uma pessoa que sempre fez da defesa da ditadura sua carreira política, né, ao longo de décadas. Então, esse governo, inicialmente, nós pensamos até que ele poderia aproveitar da pandemia para instituir, né, uma quarentena militarizada, para fazer da resposta à pandemia um instrumento de seu poder autoritário. Mas o que a gente está vendo é o contrário e é pior do que isso, né? Porque devido à ideologia obscurantista que guia esse governo, né, o seu guru, Olavo de Carvalho, ou Steve Bannon, né, essas figuras que são negacionistas da ciência, né, que vão contra a ciência, que defendem que a Terra é plana e coisas do gênero, por causa dessa ideologia presente no governo e que norteia a política desse governo, o que a gente teve foi o contrário e pior, né? A gente teve os governadores e prefeitos tomando algumas medidas de isolamento social que o mundo inteiro mostrou, né, que era a única coisa, enquanto não temos vacina, enquanto não temos tratamento adequado, a única medida, né, possível de ser tomada para evitar o alastramento dessa doença que é grave, né, que está cada vez mais claro que é grave. Nós já temos mais de 50 mil mortos e contando em escala logarítmica, né, esses mortos, esses contaminados com enorme subnotificação, e com o governo, com uma política, o governo federal atrapalhando e até boicotando, né, os entes, estados e municípios que procuraram desenvolver, ainda que com erros e com problemas, mas que, enfim, alguma coisa fizeram, né, para combater a pandemia. Então, a gente tem um governo autoritário e obscurantista que boicota o combate à pandemia, ou seja, que parece buscar de maneira proposital um grande número de mortes, ou pelo menos não se importar com isso, né? E de maneira cínica, recentemente vem até manipulando os dados e procurando, né, maquiar esses dados com o tal do placar da vida, né? E isso já passa do cinismo e já chega a ser uma crueldade, né? Uma coisa ofensiva com as famílias dos mortos, né? De pessoas que estão sofrendo todos os efeitos dessa pandemia, econômicos, familiares, políticos, enfim, essa instabilidade, esse medo, né? Quem está em casa, quem consegue fazer o isolamento social adoece mentalmente, né? E quem é obrigado a se expor, né? A massa de trabalhadores, a grande maioria dos trabalhadores que não tem o direito da quarentena, né? Porque o governo não assegurou as condições para fazer o isolamento social, está se expondo a um vírus mortal diariamente, principalmente aí, né, os nossos profissionais de saúde. Enquanto historiadora, Rejane, dá para estabelecer um parâmetro de comparação em relação ao atual estado de caos pelo qual o país atravessa? Esse momento talvez seja comparável apenas com um período de regimes totalitários entre os anos 1960 e 1980. Há um outro momento da nossa história semelhante a esse? Olha, é muito difícil comparar esse momento com, por exemplo, momentos em que o Brasil teve outras epidemias, né? Mas é possível a gente pensar, sim, em momentos nos quais a gente viu epidemias chegando e os governos não tratando da maneira
devida desde que o Brasil era colônia, né? Então, desde as primeiras décadas de colonização do Brasil, a gente tem no século XVI a epidemia de varíola, de tuberculose, né, de febre amarela no século XVII, XVIII, a da dengue nos anos 80, né, a do Zika vírus mais recentemente, 2014. Enfim, a gente tem a gripe espanhola, que afeta também o Brasil, deixa milhares de mortos no Rio de Janeiro no início do século XX. E em todas elas, a parte mais afetada foram os indígenas, né, que foram exterminados na colonização portuguesa e espanhola nas Américas, né, principalmente por causa dessas doenças trazidas pelos europeus. E então nós já tivemos momentos, sim, muito tenebrosos. Agora, nós estamos falando de séculos atrás, né? Agora a gente está em pleno século XXI, com a medicina desenvolvida, a ciência muito mais desenvolvida, né? As coisas caminham muito mais rápido na área científica. Então, nós estamos nesse caos, apesar de todo esse... enfim, de todas as coisas boas que a modernidade nos trouxe, por exemplo, em termos da indústria farmacêutica, né? Então, é possível comparar, mas, assim, no momento já de uma história contemporânea, né, eu acredito que o paralelo talvez mais justo a ser comparável é a epidemia de meningite, né, no início dos anos 70, que foi escondida pela ditadura, né, que foi inicialmente não foi tratada pelo governo ditatorial de uma maneira minimamente séria, né? E o grande problema é sempre o mesmo, né? É que a elite brasileira, no poder desde sempre, não se importa que os pobres morram, né? E procura esconder isso do governo de plantão, né? No caso da ditadura, se calcula entre 34 e 40 mil mortos, né? Mas a gente nunca vai saber o número preciso e pode ser que aconteça a mesma coisa agora, né? Que a gente, apesar de todo o avanço da ciência, da tecnologia, enfim, de ter um mundo que é mais globalizado, etc., a gente não saiba devido ao caos que no nosso caso hoje, né, ele é provocado, atiçado e aumentado pelo próprio governo. Dentre essas inúmeras situações excepcionais, Rejane, temos esse ataque constante do Executivo aos demais poderes da República, em especial ao Judiciário. O Jair Bolsonaro não se cansa de dizer que há uma tentativa de persegui-lo com esses inquéritos que estão tramitando, um deles aberto pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que apura essa verdadeira quadrilha que produz e propaga notícias falsas nas redes sociais. Esse argumento que o bolsonarismo se utiliza de perseguição tem algum fundamento na verdade dos fatos, Rejane? Não tem nenhum fundamento, né? Isso é parte, na verdade, da característica da narrativa que o bolsonarismo procura emplacar e que é uma característica que também vem desde antes, né? Nessa ideologia bolsonarista, que é, na minha opinião, uma ideologia de caráter fascista, né? Então, a paranoia, o cinismo e o vitimismo, né, o autovitimismo, é uma característica, digamos, psicossocial dessa narrativa, né, desses grupos. Então, a questão não é se eles acreditam mesmo que estão sendo perseguidos ou não, né? A questão é se essa narrativa vai colar, digamos assim, né? E me parece que não, me parece que é muito difícil convencer que
a China, o PT, o Foro de São Paulo, enfim, o mundo inteiro, né? Haja ego, né? Haja autovalorização da sua própria figura, né? Como no mundo, né? Até parece que o mundo inteiro se reuniu num complô globalista, nova ordem mundial, etc., para atacar o conservadorismo, sendo que o conservadorismo está no poder, ele está no poder não só no poder executivo, né? A gente tem no Congresso a bancada conservadora é majoritária, amplamente majoritária, né? Então, assim, a gente olhando para os fatos, né, as eleições, quem compõe o Congresso, e a própria eleição do Jair Bolsonaro é uma prova de que não só o conservadorismo não foi atacado, como ele está no poder, né? E essa paranoia, esse vitimismo, ele faz parte, né, desde sempre dessa narrativa do Bolsonaro. Evidentemente que não tem nenhum lastro com a realidade, né? E vão surgir, né? Já existem, né? Para quem viu aquelas as sessões, né? Eu aconselho muito ver isso, as sessões da CPMI das fake news. Ali já aparecem uma série de evidências nos próprios testemunhos, né, e evidências materiais também, com quebra de sigilos telefônicos, etc., de que existe mesmo, né, desde quando exatamente a gente não sabe, mas com certeza desde 2018, desde o período eleitoral e funcionando até hoje, o Gabinete do Ódio, né, intitulado assim por eles mesmos, pelos próprios membros desse Gabinete do Ódio, né? Então, a gente teve agora o STF pedindo a quebra do sigilo telefônico dos deputados bolsonaristas, que financiariam, né, esse Gabinete do Ódio. É bastante provável que sejam encontradas também outros tipos de financiamento, né, dessa máquina. A gente não tem dimensão ainda, né, as investigações não avançaram o suficiente para a gente ter a dimensão real do tamanho dessa máquina, dessa indústria, né, de fake news, dessa indústria ideológica, né, que foi montada nos porões de maneira clandestina pelo próprio filho, né, ao que tudo indica, pelo Carlos Bolsonaro. Esse governo, Rejane, é formado por uma série de alas, digamos assim. Temos aqueles conservadores mais radicais do bolsonarismo de raiz. Temos também os neoliberais que embarcaram na onda do ex-capitão do Exército como alternativa para derrotar o PT. E temos também aqueles militares que estavam afastados da política do país desde o fim da ditadura, em meados dos anos 1980. Esse grupo me parece que é o que mais preocupa a população, já que eles dão seguidos sinais de que não teriam o menor problema em apoiar uma nova aventura autoritária no país. Digo isso desses oficiais que estão no Palácio do Planalto. Aliás, nunca houve tantos militares no primeiro escalão do governo federal, diga-se de passagem. Como é que você tem visto a atuação desses militares na gestão federal, Rejane? Você vê algum perigo para a democracia no país nesses discursos dos oficiais de pijama? Agora você tocou num ponto que eu acho que é chave para a gente tentar compreender analisar esse governo, esse momento político, esse regime, né? Um levantamento que foi solicitado pelo próprio Tribunal de Contas da União, TCU, mostrou que há 2.897 militares no governo, ou seja, quase 3.000 militares da ativa e da reserva em cargos da mais alta às mais baixas hierarquias governamentais, né? Então, um primeiro problema que isso coloca é o problema que a gente intui um pouco pela nossa experiência histórica, né? Porque uma vez que você já tem essa quantidade enorme de militares dentro do Estado, vai ser muito difícil tirar depois,
assim, bem difícil mesmo, né? É como se fosse um carrapato, não vai sair dali tão fácil, né? Vai ter que sangrar, vai ter que cortar isso, né? Não vai ser sem dor que esse processo vai ser impedido, né? E também não vai ser, acredito eu, através das instituições. Agora, paralelamente a isso, e tão grave quanto isso, é que a gente vem vendo nos últimos anos uma militarização da própria vida social, né? Uma militarização da sociedade. Ou seja, a militarização barra milicianização também, né? Porque a gente sabe que as próprias Forças Armadas também estão contaminados por esses grupos paralelos, né, que ao mesmo tempo se utilizam do Estado. Então, isso é uma preocupação, isso tem que nos gerar mesmo uma preocupação muito grande, e inclusive porque esses militares, ao contrário do que muita gente pensa, eles não estão divergindo, eles não estão sendo uma voz sensata, né, como algumas pessoas acreditavam que seria o papel do Mourão, né? Ah, não, mas os militares mais sensatos não vão deixar isso acontecer. Não, esses militares já não defendem mais a ditadura. Mentira, mentira, né? O golpe de 64 é comemorado todos os anos na caserna, tem sempre a ordem do dia, né, comemorando esse evento sangrento na história do país, né? Esses militares, pelo menos os generais, né, como Augusto Heleno, o Eduardo Ramos, o Braga Neto, eles compartilham também de muito da ideologia olavista, do chamado núcleo ideológico, por isso eu não concordo muito em fazer essa separação, né? Porque parece que os militares não fazem parte do núcleo ideológico, eles não têm ideologia. Como assim? Não é bem assim, né? A gente sabe que o Olavo de Carvalho e o seu pensamento já, ele está dentro das polícias militares e das Forças Armadas há um bom tempo, né? Dando cursos, isso é uma outra coisa também que deveria ser investigada, né? Formando politicamente, né, esses oficiais. Então, eles ainda idolatram o regime ditatorial e, pior, né, eles foram mais à direita. Então, eles abraçaram também o entreguismo, né, que faz parte dessa ideologia, dessas teorias conspiratórias olavistas, né? Então, um alinhamento automático com os Estados Unidos. Eles também defendem a austeridade, as políticas neoliberais, ou seja, a única vez que pareceu que eles iam ir contra, né, o Paulo Guedes foi aquele plano pró-Brasil, que no final não saiu do papel, nem foi uma apresentação de PowerPoint, né, não saiu do papel. Então, está claro que eles não vão se enfrentar nem com as diretrizes neoliberais do mercado, do Paulo Guedes, nem contra essas loucuras, né, instiladas pelo guru do Bolsonaro e do seu clã. Né? Então, não dá para depositar esperanças em militares que foram assim formados, né, nos últimos anos. A gente sabe que no Brasil a gente teve uma transição que manteve intacto, que manteve impunes os agentes oficiais que perpetraram violações aos direitos humanos na ditadura. Eles estão impunes e se orgulham disso, né? Então isso é realmente bastante preocupante. É uma coisa que o mundo inteiro está vendo. Uma situação que representa bem o que é a família Bolsonaro e o tipo de prática que ela adota se deu na prisão daquele ex-assessor do Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o Fabrício Queiroz, envolvido nesse escândalo das rachadinhas e amigo íntimo do ex-capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, chefe do tal escritório do crime. O Queiroz foi encontrado na casa do agora ex-advogado do presidente e de seu filho lá em Atibaia. Isso passa a impressão, Rejane, de que os Bolsonaro atuam com a certeza da impunidade,
de que o fato de um personagem tão radioativo como esse ser localizado pela polícia escondido na residência de alguém tão próximo à família não os afetará. Pois é, né? Das pessoas mais procuradas, né, nos últimos tempos, desde 2018, né? Procurada para depor, é encontrado na casa do advogado do presidente, né? Aí eu fico me perguntando, será que é falta de profissionalismo na bandidagem, falta de inteligência, ou se é mesmo essa certeza de impunidade? Talvez seja um pouco das duas coisas, né? Tá claro que o Fabrício Queiroz é um protegido, é um elo de confiança. O Fabrício Queiroz, ele é um personagem chave porque ele é o elo, um dos principais elos. Aparentemente o próprio Assef também mas comprovadamente o Fabrício é o elo que prova a proximidade, a familiaridade, a atuação conjunta do escritório do crime, que é a principal milícia do Rio de Janeiro, com o clã Bolsonaro, e que pode vir a comprovar, né, eventualmente, a participação direta do clã Bolsonaro no assassinato da Marielle Franco, entre outros muitos crimes. É uma outra coisa que a gente ainda não tem a dimensão, né, do volume de crimes, de sujeira que vai ser desvendada a partir da prisão do Fabrício Queiroz, ou pelo menos a gente espera que seja, né? E o Bolsonaro tem essa confiança, essa empáfia, né, de que nada vai atingir, porque ele acha que, bom, como presidente ele pode fazer tudo, né? E se ele não puder fazer tudo, ele é um presidente banana. Então ele interviu na Polícia Federal, provocando a saída do Sérgio Moro do governo, mas dentro da Polícia Federal, do Ministério Público e outros órgãos, tem esse setor que é lavajatista, né, e que aparentemente quer dar continuidade a essas investigações, né? Então o judiciário está dividido, ele tem uma grande parcela que é bolsonarista e que vai fazer de tudo mesmo que tiver a seu alcance para impedir o andamento, obstruir a justiça, impedir o andamento dessas revelações, vai tentar censurar as revelações na mídia, vai tentar fazer de tudo. A gente não dá para saber nesse momento se vão conseguir ou não, né? Um que saiu do governo e não vai deixar saudades é o Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação. Uma figura que teve sua gestão envolta em uma série de polêmicas, grosseiro, ofensivo, sem a menor capacidade técnica para ocupar uma pasta tão importante como a da educação. Como um ato final, ele foge do país antes de ser exonerado para aproveitar o passaporte diplomático ao qual tinha direito. E, para piorar, o governo altera o Diário Oficial para antecipar a data de sua exoneração. Esse Weintraub é uma tragédia do início ao fim, hein, Rejane? Esse personagem, ele realmente é um personagem caricato, né? Parece que saído assim de um programa humorístico antigo, sem graça, né? É até difícil, né, comentar sobre esse personagem que tantas pérolas veio realizando desde sua posse, né? É importante notar que o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, que virou secretaria, enfim, e que já abrigou um nazista declarado, né? Embora o Weintraub também tenha elementos, né, de culto ao nazismo, né? São postos que são muito importantes para os mais olavistas, né? Para esse círculo mais que encara o governo como uma guerra de posição dentro de uma guerra cultural mundial contra o comunismo, contra o feminismo, contra a suposta ideologia de gênero, enfim, um comunismo que não existe,
né? Eles querem voltar a roda da história para trás, e o cara estava ali mesmo, não era para cumprir uma boa gestão, né? Pelo contrário, era para atrapalhar o que a gente tem de educação pública, o que a gente tem de massa crítica, de professores críticos nas escolas. Ele estava ali para fazer isso mesmo, né? Gerar o caos, fazer alguns números teatrais, né? Chamando atenção. E ele foi muito tarde. O problema é que nesse governo o que vai vir muito melhor do que isso não vai ser, né? As instituições aqui parecem viver momentos opostos, Rejane. Enquanto boa parte do Congresso, em especial aqueles partidos mais fisiológicos do chamado Centrão e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estão alinhados ao bolsonarismo, o Judiciário parece estar determinado a apurar e punir os arroubos do presidente da República. Além desse inquérito das fake news no Supremo, temos aquela ação no Tribunal Superior Eleitoral que investiga a chapa Bolsonaro-Mourão. Como é que você tem visto o papel das instituições nesse cenário, Rejane? Bom, essas ações do judiciário são muito importantes, elas deveriam ter sido feitas muito antes, né? A coisa das fake news, por exemplo, se tivesse sido feita pelo TSE em 2018, talvez a gente não teria o Bolsonaro eleito, né? É interessante notar isso, né? Como as instituições respondem muito tardiamente, e de uma forma ainda relativamente leve ainda, né? Eu sou cética com relação a isso, porque eu acredito que tem a ver com uma correlação de forças, né? Então, nesse momento de pandemia, que a gente não pode sair de casa, embora as pessoas estão saindo de casa para protestar contra o governo, arriscando as suas vidas, né? Mas nesse momento de pandemia, onde a gente não pode contar com nossa principal arma, que é mobilizar as pessoas na rua, eu acho muito difícil. O TSE, eu espero estar errada, mas acho muito difícil resultar na cassação da chapa. E pelo lado da Câmara, até o momento, mais difícil ainda, né? O processo de impeachment, o Rodrigo Maia não quer de jeito nenhum nem olhar, parece, né, para os processos de impeachment. Então eu vejo com ceticismo, né? E eu já comentei, né, como eu já comentei antes, o judiciário ele tem divisões internas, né? Então tem uma parte que está com o Bolsonaro e que vai tentar de todas as maneiras fazer a guerra judiciária, né? Fazer esse movimento dentro dessas instituições para tentar barrar. Quem anda perdida neste cenário é a oposição. Os partidos de esquerda não conseguem se unir nem mesmo em torno da pauta urgente que é a luta pela democracia, que dirá na elaboração de um projeto de país que possa derrotar o bolsonarismo. Dá para confiar nessas oposições, Rejane? Essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Qual que é a questão? O Bolsonaro passou, desde que assumiu, todo esse tempo praticamente governando sem oposição. Porque, na verdade, o seu modo de governar é o de fazer a sua auto-oposição, não deixando espaço para uma oposição, né? Como que a gente vai confiar em setores como Dória, como Witzel, que estavam com esse projeto, com esse governo até a semana passada, né? É muito difícil, muito complicado confiar que esses setores vão lutar pela democracia até o fim, porque o compromisso da maior parte deles é com uma estabilidade política para o capital, para o mercado, né? É isso que eles estão preocupados, majoritariamente. Então,
não apenas não existe uma oposição forte, coesa, né, como as lideranças dessa oposição, governadores ou ex-ministros como o Mandetta e o Moro, têm uma limitação que a gente tem que enxergar, né? Então, eu acho que assim, eu pelo menos considero uma pessoa de esquerda, né? Sou filiada ao PSOL. Eu acredito que é preciso sim construir uma frente ampla em defesa da democracia, mas a gente tem que ter muito claro até onde que dá para ir com esses setores, porque são setores que, por exemplo, Rodrigo Maia está aprovando no Congresso medidas que vão contra o interesse dos trabalhadores, está aprovando contra a reforma trabalhista, vai querer aprovar uma reforma contra a reforma administrativa que vai atacar os servidores, o funcionalismo público, né? Então é complicado estar no mesmo palanque, né, que essas figuras que estão cumprindo uma agenda que é inclusive fundamental para o próprio governo se manter, né? Isso é uma coisa que o governo está entregando, ó, apesar de não estar fazendo quase esforço nenhum, a Câmara está entregando, né, aquilo que as classes dominantes querem. Então é muito complicado confiar em determinados setores para uma luta consequente pela democracia. Para encerrar, Rejane, você consegue enxergar alguma luz no fim do túnel para que consigamos passar por esse momento difícil? O que precisa ser feito? É possível termos uma palavra de esperança? É complicado mesmo terminar com uma mensagem otimista depois de ter analisado dessa maneira a situação que a gente se encontra, que na verdade eu acredito que nós temos que ser realistas, enxergar o tamanho do problema em que a gente está metido no Brasil, mas também enxergar que vai ter fim isso, ou pelo menos vai mudar de problema, né? Porque a história ela não é escrita só por um lado, né? Também tem as forças que vão se mobilizar, que vão para uma luta contra esse governo, né? Esse grande luto coletivo de mortes evitáveis, né? Essa quantidade de brasileiros que estão morrendo e que não precisariam estar morrendo se nós tivéssemos um governo responsivo com relação ao combate à pandemia, né? Isso vai gerar um grande trauma nacional. Acredito que a crise econômica vai levar, em algum momento, a uma ebulição social, a alguma revolta, né? Com certeza, assim, cedo ou tarde, isso vai estourar, né? Como já está estourando em outros países, né? Como Chile, Equador, as pessoas estão já fazendo protestos bem significativos nos próprios Estados Unidos, né? A gente está vendo uma revolta que não se vê desde 68 contra o racismo, uma pauta tão importante, tão urgente no Brasil também, né? A luta antirracista. A gente está vendo no meio da pandemia uma série de episódios de violência policial explícita, e eu acredito que sim, isso vai passar, né? Mas assim, não vai passar sem dor. A gente vai voltar a ter mais luta política, né? E assim, a ditadura passou, né? E acredito que esse momento também vai passar, né? O que nos resta enfim, sobreviver em primeiro lugar, né? Sobreviver a esse período que eu acredito que é o período mais duro agora que a gente está vivendo, e se organizar e se mobilizar, porque não vai ser esperando o STF ou o TSE, ou enfim, a instituição que for, resolver nossos problemas sem dor, né? Não vai ter uma saída sem dor, vai ter que ter uma luta. A gente não sabe como vai ser essa luta, a gente sabe que a gente entra nela em condições tremendamente desfavoráveis,
Mas, assim, temos que ver também que o eleitorado do Bolsonaro também já sangrou bastante, né? Hoje a gente tem aí a figura do bolsominion arrependido sendo pesquisada, né, pela imprensa, por pesquisadores, porque são cada vez mais diminutos os grupos, apesar de violentos, radicais, fanatizados, são cada vez mais diminutos. Então o bolsonarismo tem cada vez menos lastro social, e isso é uma coisa positiva, assim como é positivo os exemplos de luta que a gente está vendo pelo mundo, que eu acredito que vão cedo ou tarde chegar para o Brasil. Rejane, muito obrigado por essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Obrigada a você, obrigada à equipe do Faixa Livre. Eu sempre acompanho vocês, sempre trazendo o melhor do pensamento crítico num momento tão difícil como esse. E desejo sucesso no programa e tamo junto. Um abraço, um grande abraço a todos. Conversamos aqui com Rejane Hoveler, ela é historiadora e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo, voltaremos já já. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário, a vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu quero cumprimentar o jornalista Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a Celeste, Natália, toda a equipe do Faixa Livre, um bom dia sempre especial aos ouvintes desse programa e da Rádio Bandeirantes do Rio de Janeiro. Sempre um prazer falar com vocês. Obrigado pelo convite. Acker, muito obrigado por conversar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Acker, a Celeste Sintra, nossa produtora, nos pautou aqui para falarmos sobre as questões atinentes ao Rio de Janeiro. Mas não dá para nós fazermos uma entrevista sem tocar em determinados temas relacionados a essa tragédia que é o governo de Jair Bolsonaro. Eu gostaria de começar falando sobre essa prisão do Fabrício Queiroz na última semana, aquele ex-assessor do Flávio Bolsonaro na Alerj, amigo íntimo do presidente e integrante dessas milícias que dominam algumas regiões do Rio. Como é que você viu essa prisão do Queiroz na casa do então advogado dos Bolsonaro lá em Atibaia, Acker? Te surpreendeu esse episódio? Olha, Anderson, a prisão do Fabrício Queiroz, né, que estava praticamente um ano sumido, vamos chamar assim, ela revela algumas questões. A primeira é um certo amadorismo, né? Um certo amadorismo nessa questão, quer dizer, como é que você encontra uma figura-chave de todo esse processo político, esse imbróglio político, de possíveis vinculações com irregularidades, esquema de lavagem de dinheiro, rachadinha dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro, atual senador e ex-deputado estadual, ligações com milícias e tudo mais. Como é que você encontra esse cara exatamente num imóvel de propriedade do advogado, não é, da família Bolsonaro, o Vacef? Então, assim, é surpreendente, de certa forma, por esse lado. Mas eu acho que isso revela algumas coisas também que a gente precisa observar. Ao que parece, existem dois tipos de forma de lidar com a questão. Uma delas é oficial. Há um escritório de advocacia, não é? Me parece que a partir de Brasília, que tem oficialmente o papel de tocar as ações que dizem respeito diretamente ao presidente Bolsonaro e seus filhos, né, os familiares do grupo do Bolsonaro. E, por outro lado, parece que esse Vacef comandava, não é, ou pelo menos estava responsável pelos aspectos, vamos chamar assim, meio que clandestinos, não é, dessa operação judicial que vinha no sentido de defender o presidente Bolsonaro e seus filhos, não é? Esse sujeito estava toda hora no palácio, não é? Ele estava em cerimônia de posse de ministros, dava declarações em nome do presidente Bolsonaro. Na verdade, depois se descobriu, ele era de fato o advogado do Flávio Bolsonaro, nesse caso da rachadinha.
Enfim, houve inclusive conflitos, né, na hora que o pessoal desse escritório lá de Brasília recebeu a notícia da prisão do Fabrício Queiroz naquela casa, naquele sítio lá em Atibaia, naquela casa, aquela residência, sei lá o que se pode chamar daquilo, do senhor Vassef, lá em Atibaia, no interior de São Paulo. Então, assim, é um negócio que revela um certo amadorismo e, ao mesmo tempo, não é, essa dupla face. Um escritório oficial que comanda a fachada e leva adiante as ações movidas tanto pela família Bolsonaro quanto em defesa da família Bolsonaro. Daquela advogada Cufa, que anda aí dando declarações, enfim, defendendo muito o presidente Bolsonaro em alguns meios de comunicação. E, por outro, um esquema que ficava na mão do senhor Vassef, né, e que mostrou-se um tanto quanto amador e talvez até displicente, não acreditando, não tendo de fato um zelo maior, talvez por achar que se tratando, né, o senhor Queiroz, em se tratando de uma figura acobertada e ligada diretamente ao presidente Bolsonaro, não houvesse problema, ou fosse, de certa maneira, mais fácil, não é, de tentar encobrir essas relações e até escondê-lo. Você acredita, Acker, que o Fabrício Queiroz possa fazer um acordo de delação premiada e complicar a vida do presidente da República e de seus filhos? Parece que uma figura-chave nesse processo é a sua filha Natália, que foi assessora do Jair Bolsonaro quando ele era deputado federal. Ô Anderson, em relação a essa questão do Fabrício Queiroz, o que ele vai fazer ou deixar de fazer, complicado a gente responder diretamente a isso. O que se sabe até agora em relação a figuras importantes que se relacionavam com o presidente Bolsonaro e sua família é que se utilizou, do meu ponto de vista, a gente pode ver uma prática que se assemelha muito à chamada queima de arquivo. Nós tivemos 2 casos emblemáticos nos últimos meses. Primeiro, o senhor Gustavo Bebiano, que foi advogado e depois comandou a campanha, foi presidente do PSL, comandou a campanha do Bolsonaro, e que foi secretário-geral da presidência nos primeiros meses do governo Bolsonaro, e estranhamente um sujeito que tinha vida atlética e tudo mais, pode ver pelo porte, esse sim tinha porte atlético, não o Bolsonaro, estranhamente sofre um ataque cardíaco lá em Teresópolis, na casa dele, depois de tomar uma taça de vinho. Depois disso, quer dizer, um sujeito que já estava alijado do processo, parece inclusive que agora aparece essa história de um celular dele, né, das mensagens de celular que estariam de posse de uma irmã que está fora do Brasil. Enfim, essa coisa está muito estranha até agora. E depois o caso do Adriano da Nóbrega, né, o matador do escritório do crime, que é uma milícia, que atua na Zona Oeste do Rio de Janeiro, continua a atuar, muito ligado ao Fabrício Queiroz, trabalhou com ele em batalhão da PM, foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro, foi lembrado também, até no Congresso Nacional, pelo ex-presidente, pelo ex-deputado e atual presidente Jair Bolsonaro, e Adriano da Nóbrega, que foi morto estranhamente num cerco policial no interior da Bahia, que também era um arquivo vivo e hoje é um arquivo morto, né? Então, o que se passa nessa história natural? O Fabrício Queiroz aceitaria fazer uma delação premiada? Depende de muitos fatores, né? Ciente desse modus operandi de queima de arquivo, que ele conhece muito bem, o Queiroz vai pensar 10 vezes antes de abrir o bico. Não tenha dúvida em relação a isso. Embora ele goste de falar, como diz uma das filhas dele, a Natália, que ele fala muito e tudo mais, etc. e tal. Ele tem 2 filhas, ele tem a esposa que está considerada foragida pela justiça, a dona Márcia, todas elas envolvidas direta e indiretamente nesse esquema do gabinete, o antigo gabinete do Flávio Bolsonaro e também do gabinete do Jair Bolsonaro lá no Congresso Nacional, na época era deputado. O que acontece nessa história toda? Para que o Fabrício Queiroz se sinta em condições de aceitar uma proposta de delação premiada, a justiça terá que cercar de muita garantia essas 3 figuras, as 2 filhas e a esposa do Queiroz.
Por quê? Porque ele até dentro lá de Bangu, do complexo de Bangu, pode até de alguma maneira se sentir em condições de falar, não é, de dar declarações, de fazer essa tal delação premiada. Pode até se sentir seguro disso. Eu não sei, porque a gente não sabe o que acontece dentro de um complexo penitenciário. Acontece de tudo, pelo que se sabe. Inclusive mortes estranhas, assassinatos, brigas de presos que simulariam aí condições para um crime político. Mas o que eu vejo de mais complicado nessa história, para o Queiroz delatar esse esquema, falar, abrir o bico e tudo mais, como diz aí na linguagem policial, na verdade, é a segurança das suas filhas e da sua esposa. Se não houver um esquema muito seguro, ele obviamente não vai se sentir seguro de falar, não só pela sua vida, embora ele possa até se sentir seguro, como eu disse, dentro do presídio de Bangu, mas e as suas filhas e a sua esposa? Então, acho muito difícil, enquanto não houver garantias muito afirmativas nesse sentido, que o Queiroz dê com a língua nos dentes. Agora, como é que fica o governo Bolsonaro depois dessa prisão do Queiroz, hein, Acker? Uma gestão que já estava extremamente fragilizada e agora enfrenta esse problema do tamanho de um cometa. Veja, Anderson, nós poderíamos estar tratando aqui de assuntos políticos de maior relevância, né, do problema da pandemia, da política de saúde do governo Bolsonaro para enfrentar essa questão, dos próximos passos na economia, etc. e tal. Mas esse governo ele já nasce muito complicado, né? Ele nasce de uma fração marginal do grande capital no Brasil. É uma fração marginal. Essa história toda de milícia, de submundo do crime e tudo mais, faz parte, mas não é o centro do sistema capitalista no Brasil, capitaneado, claro, pelos grupos do sistema financeiro e os grandes grupos econômicos. Então, o governo Bolsonaro, ele já é um governo frágil, né? A elaboração política é zero. Você tem hoje um Ministério da Saúde comandado por generais que não têm a menor intimidade com a pasta, e isso é proposital. Nós não temos o general Pazuello aí comandando o Ministério da Saúde e sua tropa por acaso. Tudo isso é de caso pensado. Só uma fração marginal da burguesia brasileira poderia pensar num tipo de condução política do governo dessa maneira desastrosa, né, completamente sem rumo em todos os sentidos, inclusive do ponto de vista econômico. Não é o caso da gente debater agora aqui nesse momento. Então, o que a gente vê? Como é que o governo Bolsonaro fica depois dessa prisão do Queiroz? Ele fica refém desse processo, porque esse processo está sendo conduzido ainda pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro. Bem que eles tentaram levar isso para Brasília, né, para ser conduzido pelo o governo central. Esse processo todo da questão do Queiroz, envolvendo Flávio Bolsonaro e a família Bolsonaro, mas não tiveram sucesso. Então, o que acontece? Isso vai continuar como um espinho no pé o tempo todo. E é complicado, porque isso... Veja, o Brasil é um país de tradição política extremamente moralista. Então, essas questões, para além das implicações econômicas, sociais, do que é milícia, o que deixa de ser, lavagem de dinheiro, o mais importante, muitas vezes, para a opinião pública, é estar ou não, o governo estar, o presidente Bolsonaro e sua família, estarem ou não ligados a negócios escusos. Então, essa face moralista da política brasileira, ela pesa muito, inclusive na aproximação de aliados, essa tentativa que o governo Bolsonaro está fazendo e efetivamente está realizando de aproximar aí o Centrão no Congresso Nacional, ter base política dentro do Congresso Nacional. Tudo isso fica muito prejudicado. Você tem uma eleição agora no final do ano, quer dizer, quem é que vai querer associar o seu nome, muitas vezes, a um grupo político que, além de estar no poder e ter desgaste, não é, ainda está sob a investigação, nesse caso, das milícias, do envolvimento do Queiroz, do Adriano da Nóbrega, essa história toda extremamente complicada. Então, assim, é uma situação muito arriscada politicamente, um governo que não conseguiu completar até agora 2 anos, e um governo que vive em crise.
crises, em sua maior parte das vezes, que são provocadas por ele mesmo, pelas personalidades assim esquisitas que ocupam os ministérios, pela sua tentativa de afirmação ideológica de extrema-direita o tempo todo, quer dizer, confusões que são criadas, dificuldades que ele mesmo acaba implementando por falta de rumo, por falta de um leme, claro. É isso que eu acho que pode complicar ainda mais. O caso Queiroz, ele é mais um elemento que reforça esse governo, que é um governo de crise permanente. Esse caso Queiroz acabou, de alguma forma, ofuscando a saída do Abraham Weintraub do Ministério da Educação. E o último ato dele não poderia ser pior, Acker. Essa fuga para os Estados Unidos aproveitando o passaporte diplomático. Depois o governo ainda tentou minimizar o episódio e acabou piorando as coisas, ao mudar o Diário Oficial mais uma vez, alterando a data de exoneração para sexta-feira. Uma tragédia, Acker, tal qual o seu período de pouco mais de um ano no Ministério. Como eu dizia na pergunta anterior, Anderson, essa questão das personalidades esquisitas fazem parte desse governo do Bolsonaro. Weintraub é mais uma delas, né? Desde a sua posse, ele teve sempre uma atitude provocativa, clara, em relação à questão como lidar com a educação, agressões aos professores, à universidade, aos intelectuais, a Paulo Freire, a tudo que representa avanço no campo educacional no Brasil, o Weintraub fez questão de atacar durante a sua gestão de mais ou menos um ano. E a sua saída do Ministério da Educação se deu muito mais em função daquelas declarações, daquela intervenção desastrosa na reunião de 22 de maio do gabinete, né, do Ministério do Bolsonaro, aquela que veio a público e em que ele chama os ministros do STF de vagabundos e etc. e tal. Você vê como a questão moral no Brasil ela tem uma preponderância muito grande na vida política, ainda mais num governo medíocre como esse. Então, assim, a saída do Weintraub é apenas mais um episódio da mediocridade política em que a gente vive. Não se sabe ainda quem vai ocupar a pasta, mas eu não acredito que seja alguém com capacidade de diálogo, de arregimentar professores, educadores, tenha cuidado, zelo com a universidade. Não consigo ver isso. Pode ser que eu me surpreenda, mas até agora não. É bom lembrar que, entre outras coisas, o senhor Weintraub perdeu, o Ministério da Educação perdeu uma verba de mais de 1 bilhão que era reservada ao Fundeb, e que é o Fundo Nacional para a Educação Básica, que é fundamental no Brasil, por falta de projeto. Quer dizer, além de ser desastroso, é incompetente. A extrema-direita, além de desastrosa, é incompetente. Quando prioriza colocar num cargo do Ministério da Educação um falastrão que não tem nenhum compromisso com a educação. O único compromisso que tem é em reafirmar as bobagens, né, do seu universo mesquinho, medíocre. Esse é o papel dos Weintraub da vida que a gente está vendo aí proliferar nas redes sociais em outros campos da vida política brasileira. E o Bolsonaro ainda teve a cara de pau de indicá-lo a uma vaga de direção no Banco Mundial. Um sujeito que não tem a menor intimidade com a diplomacia, atuando em uma instituição globalista. O Brasil não cansa de passar vergonha lá fora com Bolsonaro, Acker. Olha, o Anderson, a política desse governo, ela tem repercussões em tudo e em todo lugar, porque o Brasil é um país importante. O Brasil é um país de maior expressão, seja pelo território, pela população, pelas riquezas que tem da América do Sul. Então, é evidente que tudo que se faz aqui tem alguma repercussão, para bem ou para mal. Você tem um chanceler como Ernesto Araújo, que é outro, que é dessa turma do Olavo de Carvalho, essa gente alucinada. Você tem um Weintraub, quer dizer, veja só, tem esse ministro do Meio Ambiente, que é ligado ao Partido Novo, essas figuras deprimentes, isso tudo está criando muitas dificuldades no exterior. O problema não é o Weintraub ocupar uma cadeira lá no Banco Mundial, onde ele obviamente vai falar aquele monte de bobagens e vai ser considerado como um pateta. O problema não é esse. O problema é que isso tem repercussões em outros campos também. Veja, a questão da Amazônia.
Quer dizer, a forma como o governo brasileiro vem tratando a Amazônia, a questão do meio ambiente, ela tem repercussão internacional, inclusive para a economia brasileira. Nós tivemos aí manifesto de empresas estrangeiras, de grandes grupos estrangeiros, com sede aqui no Brasil, quer dizer, com suas empresas aqui no Brasil, pedindo uma mudança dessa política econômica. Agora tivemos um manifesto também de outras grandes empresas estrangeiras, com repercussão internacional aí, questionando a possibilidade de seguir fazendo negócios com o governo brasileiro, enfim, com outras empresas no Brasil, por conta dessa política desastrosa para a questão do meio ambiente, particularmente da Amazônia. Por quê? Porque hoje, na Europa, em especial, eles lidam com essa questão de uma forma muito delicada. A opinião pública tem um posicionamento muito crítico em relação a isso. Você veja que há campanhas de boicote a produtos, por exemplo, ao Estado de Israel. Por quê? Por conta da opressão ao povo palestino. E a questão da Amazônia é uma questão muito sensível. Muito sensível. Então, hoje há acordos, há tratados, declarações que envolvem as grandes empresas e que têm negócios no mundo inteiro e também no Brasil, que precisam ser respeitados, porque os consumidores estão em cima, estão fiscalizando. Então, esse constrangimento pode ter repercussões muito negativas para os negócios brasileiros, né? Enfim, tivemos esse caso com a China, né, causado pelo próprio Weintraub, que é constrangedor também. Quer dizer, a China deixou de ter o Brasil como seu principal parceiro na América Latina e hoje o principal é a Argentina. Então, veja, a repercussão da política que se faz no Brasil é essa visão do próprio umbigo de fazer política para cá. Não, aqui dentro a gente faz o que acha que deve e o resto que se dane. Isso não existe. A economia hoje está globalizada, está mundializada. Essas relações são muito próximas. A mesma empresa que comercializa produtos brasileiros no mundo inteiro tem dificuldade, vai encontrar dificuldades também para fazer seus negócios se o governo brasileiro tiver uma política de meio ambiente que desagrada ao consumidor. Então isso tudo tem que ser pesado. E é óbvio que essas figuras esdrúxulas que fazem parte do governo do Bolsonaro e o próprio presidente não têm essa noção, essa visão de como isso tudo afeta negativamente a imagem do país. Voltando agora para a nossa pauta original, Acker, uma situação que muito nos preocupa é o aumento da violência policial no estado do Rio de Janeiro. Nunca foram registradas tantas mortes por ação das polícias nos últimos 22 anos. De acordo com dados obtidos pelo G1, o estado registrou 741 vítimas fatais nos 5 primeiros meses desse ano. Outro índice, Acker, esse do Instituto de Segurança Pública, aponta que pretos e pardos representaram 78% dos mortos por intervenção policial em 2019. Esses números mostram bem a tragédia que é essa política de extermínio do governo de Wilson Witzel e quem ela tem como alvo. Olha, Anderson, não é de estranhar esse número, né? Ele faz parte apenas da loucura, do absurdo que é essa política, ou essa falta de política de segurança pública. É uma política de extermínio. Para mim é uma política de extermínio. O que nós vimos acontecer aí com o George Floyd lá nos Estados Unidos é algo que a gente vê permanente, constantemente, né, sendo praticado por parte da Polícia Militar no Brasil e particularmente no Rio de Janeiro. Parece que a coisa está num nível extremado, né, para a gente chegar a esses números de 741 mortes por ações policiais em 5 meses. E isso tem uma origem, né? Na verdade, você tem uma escalada de violência, uma resposta que é mais violência por parte das estruturas de governo e por parte dos governantes eleitos. Não foi só o Bolsonaro, o Witzel, quando perguntado inicialmente, no início do seu governo, como é que vai fazer com essa questão da segurança, claramente o policial tem que mirar na cabecinha. Ou seja, ele deu uma carta branca para que a polícia do Rio de Janeiro não só continue, como aprofunde a política de assassinato em massa. Veja, tem muita gente que compara
a situação da polícia do Rio de Janeiro com a polícia dos Estados Unidos. Para a gente ter uma ideia, no ano de 2019, a polícia dos Estados Unidos, de todos os Estados Unidos, daquele país todo, matou 1.099 pessoas. 259 eram negras, 24%. No Brasil, o número de vítimas provocadas por incursões policiais foi de 5.804 no ano passado. Desse total, 4.533 eram negros, 75%. É bom lembrar que a população dos Estados Unidos é de 334 milhões de habitantes e a do Brasil em torno de 211 milhões de habitantes. Então, há uma política deliberada. Essa questão da segurança pública é uma política deliberada, né, de extermínio, de confronto, né, de acuar a população pobre. Ou seja, a população pobre, negra, ela é tolerada, ela não é incluída. O Estado não chama o povo, não é só no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, a participar da produção, do planejamento, não é? E até do consumo. Não, há uma permissão para circular de forma muito restrita em determinadas áreas e um patrulhamento infernal permanente, colocando os pobres, os negros, sob eterna desconfiança. Então, isso que a gente vê aí hoje debatendo de racismo estrutural, aliás, o professor Silvio Almeida deu uma entrevista brilhante esses dias, demonstrando isso, mais uma vez no Roda Viva. Isso é uma política, é uma herança do capitalismo brasileiro. Nós não superamos isso. E o que acontece nos Estados Unidos, cuja população negra está em torno de 12% a 13%, é fichinha perto do que acontece aqui no Brasil. Então eu não me surpreendo com essa situação, com esse assassinato em massa promovido pelo Estado e utilizando-se de uma estrutura policial que a gente já falou aqui, mal remunerada, mal treinada, muito pouco exigida e que se mistura, veja bem, com interesses privados. Quando você autoriza o bico, você está querendo dizer o que para o policial? Ele que é servidor público e deveria ter exclusivamente o compromisso de atuar no serviço público, porque isso é exigido de todo servidor. Nenhum servidor pode ter atividades paralelas, com raríssimas exceções, à sua atividade original de servidor público. Para isso ele é concursado, ele tem horário e ele tem que prestar contas do seu serviço. Mas quando você autoriza esse tipo de situação, do bico, você abre as portas para a milícia, você abre as portas para o policiamento e a segurança privada. Vários oficiais e delegados já estiveram, eu não sei se ainda estão, envolvidos com o setor de segurança privada. E quem é que ele contrata? Quem é que ele chama para trabalhar nas horas vagas, do seu serviço? Os policiais. Então nós estamos num processo em que há uma política deliberada, de extermínio, uma política deliberada de opressão, de repressão e não de inclusão. Agora, outra tragédia que atinge o nosso estado é essa provocada pela Covid-19. E parece que o prefeito Marcelo Crivella e o governador Wilson Witzel não se sensibilizam com o elevado número de mortos pelo novo coronavírus. Eles flexibilizaram as regras de isolamento social e o resultado foi aquele que vimos no último fim de semana, com praias e shoppings lotados. A falta de responsabilidade do poder público é flagrante, Acker. Bom, esse liberou geral aí do Witzel e do Crivella, a gente precisa considerar o seguinte: primeiro, nunca houve um isolamento social efetivo, no Brasil. Você chega aí ao índice máximo de 60 e pouco por cento, nas cidades conseguiram melhores resultados. Então, isso já é fruto da incapacidade de uma política articulada pelo governo federal, que deveria estar à frente, comandando essa política de combate à pandemia e não cumpriu o seu papel através, que seria, obviamente, do Ministério da Saúde, com um comando absolutamente incapaz de conduzir nada. Ao contrário, o governo está em guerra com prefeituras e o governo Bolsonaro em guerra com os governos do estado e governos municipais, atravessando questões políticas no meio da questão da saúde pública, que seria fundamental. O resultado está aí, a gente está vendo,
né, a tragédia, a catástrofe que está se abatendo sobre o país. Mas, de algumas semanas para cá, o Crivella, prefeito do Rio, que é aliado do Bolsonaro e precisa do apoio dele nas eleições municipais agora do final do ano, e o senhor Witzel, que até então não é governador do estado, até então era adversário, primeiro, né, se elegeu junto com a onda Bolsonaro, e depois se tornou um adversário, foi chamado de estrume e outras coisas menos agradáveis pelo presidente da República. Mas ambos aderiram a esse liberou geral. Um por motivo político e outro por motivo por pressões econômicas, né? Os grupos econômicos que atuam aqui no estado, né, e em todo o país fizeram essa pressão. Isso foi óbvio, né, muito mais forte, esse lobby das empresas, das grandes empresas que são patrocinadoras dos políticos, né, dos governantes, prefeitos, governadores, etc., patrocinadores de sua campanha, esperam deles que eles cumpram uma política que lhes interessa. Então essa pressão se deu e tanto Witzel como Crivella, mais por motivos políticos também, aderiram a esse liberou geral. Essa loucura é tão grande, né, que o prefeito, por exemplo, do Rio autorizou a abertura de shoppings antes do comércio de rua. Quer dizer, se há algo de contágio muito mais perigoso, e a gente não precisa ser especialista em saúde pública para entender isso, é ambiente fechado. Como é que libera os shoppings para funcionar, as lojas de shopping? Mas vai ter isso, vai ter aquilo, e não libera as lojas de rua. Há uma prioridade. E isso é muito importante que o pequeno comerciante, eu costumo dizer isso aos amigos que são pequenos comerciantes e tudo mais, prestem atenção. Isso é parte da pressão política, desses grupos que são donos de shoppings e tudo mais. Isso mostra loucura. O Crivella comandou a abertura do futebol do Rio de Janeiro, junto com a pressão do presidente da República. Né? Quer dizer, uma coisa que não faz nenhum sentido, inclusive, sobretudo do ponto de vista desportivo. O esporte é ao mesmo tempo educativo, é aglutinador, é disciplinador. O esporte tem uma série de características benéficas. Agora, tudo que ele não é espetáculo quando não se tem público. É espetáculo quando não se tem nem televisionamento. Então, qual foi o motivo dessa reabertura, né, junto com a Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro? Algum interesse econômico tem por trás disso, não tenha dúvida, e político, para tentar apresentar uma certa normalidade para o que não é normal. Veja, a situação do pequeno comerciante no Rio, do dono de bar e restaurante, são cerca de 40% desses bares e restaurantes estão ameaçados de nem reabrir por falta de condições, falência mesmo. Nós já temos registrado 18 mil vagas fechadas, ou seja, demissões nesse período, só nesse setor. Né? Então, o que acontece? Você tem um prejuízo aí calculado em torno de 1 bilhão. Crédito. Onde está o crédito que foi prometido pelo governo federal, governo do estado, governo do município, para você que é pequeno comerciante, é dono de um barzinho, de um pequeno restaurante? Onde é que está? Quer dizer, essa loucura, né, que a gente está vivendo. Agora, nos atendo estritamente à questão da saúde, é bom a gente lembrar o seguinte: existem basicamente, dizem os especialistas, 3 critérios para que você possa repensar uma política de volta aí às atividades, né, mais ou menos dentro de uma normalidade. Né? É o número de novos casos e mortos por dia. Isso baixou. Acabei de ver hoje, nessa quarta-feira, que eu estou falando para vocês, tivemos aí na quarta-feira ontem, mais de 200 casos de morte registrados oficialmente no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Nós precisaríamos que esses números baixassem consideravelmente por 2 semanas consecutivas. Isto aconteceu. O segundo critério, não é, que é a taxa de reprodução da doença. Como é que está essa taxa de reprodução da doença? Nós chegamos àquela taxa de 1 para 1, ou seja, cada doente contamina no máximo uma outra pessoa. Isto é certo? Chegamos a esse ponto?
E o terceiro, quer dizer, qual é o número de pessoas registradas com síndrome respiratória aguda grave? Né? Nós temos hoje, no Brasil, né, apesar de não termos teste em quantidade, 160 mil casos registrados dessa doença no ano de 2020. 4 vezes mais que em 2019. Por quê? Porque baixar essa taxa dessa síndrome respiratória aguda significa que você pode ter um número menor de pessoas que ainda não está claro que se foram contaminadas pelo coronavírus, né? Ou se é realmente um outro tipo de doença que está sendo aí semelhante, com características semelhantes. Eu não sou especialista, mas eu procurei acompanhar. Esses critérios são fundamentais e nós não estamos cumprindo nenhum deles, além de não ter testes suficientes. Então veja, o grau de loucura que está se cometendo, o risco é muito grande. E por último, a questão que nós estamos observando é a migração do coronavírus, o avanço para o interior. O estado de São Paulo hoje já registra um número maior de casos no interior do que na capital. No Rio de Janeiro já estamos caminhando para isso. Em Minas Gerais, um absurdo número de casos que estão aparecendo nessas últimas semanas por causa desse liberou geral irresponsável que a gente está vendo. Nesse cenário, nós tivemos a saída de mais um secretário de saúde. O Fernando Ferri não aguentou as pressões que vinha recebendo para manter o pagamento de contratos suspeitos, segundo ele, e pediu exoneração do cargo. Dá para se fazer um balanço desses pouco mais de 30 dias do Fernando Ferri no cargo, Acker? Como é que você interpreta essa saída dele? Anderson, é muito difícil fazer uma avaliação da gestão de um secretário de saúde no meio de uma pandemia, não é, num estado, nas condições que está o Rio de Janeiro, uma gestão de 30 dias. E veja que o Rio de Janeiro é um estado que tem a maior rede pública de saúde, né, abrangendo unidades de saúde federais, estaduais e municipais. Então, é muito complicado, num período de tempo muito curto, fazer uma avaliação. Mas o que a gente pode observar são duas coisas. Primeiro, o Fernando Ferri deu uma declaração dizendo que não estava nos seus planos concluir os outros 5 hospitais de campanha. 2 foram entregues, o de São Gonçalo e o do Maracanã, se mesmo funcionando a meia boca. E logo depois o governador Witzel já disse que não, que vai manter o compromisso de entrega dos 7 hospitais de campanha. E agora já se fala que seriam hospitais não só voltados para a questão do coronavírus, mas para outras especialidades. Quer dizer, já houve uma desautorização nos objetivos anunciados pelo então secretário de Saúde, Fernando Ferri. Por último, essa questão aí das OS, dos problemas que envolvem corrupção, já se fala em mais de 1 bilhão, né? O Tribunal de Contas do Estado dá conta de mais de 1 bilhão prejuízos na pasta da saúde estadual nos últimos tempos. E a gente, obviamente, vai vendo também 8 unidades de saúde, hospitais de unidades de saúde, além do pessoal do SAMU aqui do Rio, estão com problemas para pagar salários de enfermeiros, médicos, técnicos, enfim, além de outros problemas, né, que a gente vê de falta de equipamentos, estrutura, etc. e tal. Então, assim, de onde vêm esses prejuízos? Dessa história, desse esquema do Mário Peixoto, que vem lá do Sérgio Cabral, dessas OS que estão aí deitando e rolando, Dr. VIP, IABAS, Unisaúde, Instituto Data Rio. Essa Unisaúde é doadora de campanha, né? Do Witzel, Mahatma Gandhi, Lagos Rio, Biolagos, essa farra das organizações sociais, que a gente já tratou disso em outra entrevista, e que continuam mandando na área da saúde do estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, o governador foi capaz de recolocar, requalificar empresas que não estavam capacitadas, tinham sido alijadas de processos de contratos e licitações, né, com o poder público no estado do Rio de Janeiro. Então, a situação é muito grave, seja quem for que vai entrar, e parece que esse Busquet também não é flor que se cheire, foi o último administrador do Hospital do IASES, que foi colocado abaixo, não é? Um processo extremamente complicado. Não é? Por quê? Porque aquela área ali perto da Praça da Cruz Vermelha foi reivindicado pelo Instituto Nacional do Câncer, dizia-se que ia se construir, não é, uma estrutura do INCA para lá, naquela área, e não foi. Não é? Houve problemas sérios, inclusive de retirada de equipamentos sem autorização,
do antigo hospital do IASES. Então esse sujeito que vai entrar, esse Busquet aí, também parece que não é flor que se cheire. Para encerrar, Acker, nós ainda temos eleições municipais esse ano. Aqui no Rio, a esquerda tenta se articular. Já temos uma chapa formada pelo PDT, Rede e PSB, que terá como candidatos a deputada Marta Rocha e o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. O PSOL acabou de anunciar a deputada Renata Souza, a Renatinha, como pré-candidata, e o partido ainda vai tentar uma aliança com o PT, que já lançou o nome de Benedita da Silva. É possível termos esperança com a esquerda aqui no Rio, Acker? Olha, Anderson, essa questão das eleições, nós vamos ter eleições, vai ser em novembro, parece que já está confirmado, eleições nesse ano, as eleições municipais. Aqui no Rio, em particular, elas tomam um contorno de certa dramaticidade. E eu vou dizer por quê. Porque, veja, nós temos a candidatura Crivella, que aparece naturalmente, né, o atual prefeito, que tem estrutura, que tem a máquina, que deve contar com o apoio, né, da família Bolsonaro, portanto, da estrutura também do governo federal, apesar de que há outras candidaturas aparecendo aí, mas eu acho que no frigir dos ovos os Bolsonaro vão centrar fogo nessa aliança com Crivella, não tenho dúvida disso. E aparece também a candidatura Eduardo Paes, do DEM, com a estrutura do Rodrigo Maia, do César Maia, apoiado por outros partidos aí que não estão relacionados diretamente com o atual prefeito Crivella. Então, a eleição aqui para a capital é muito complicada, porque você tem dois candidatos no campo da direita que tem uma certa expressão política. E por parte do campo progressista, eu não vou chamar de esquerda, porque está difícil hoje, cada um tem uma forma de ver essas coisas, uns são mais flexíveis, outros são mais rígidos em relação a como classificar candidaturas e partidos. Eu prefiro chamar no campo progressista. Você teve a tentativa aí de articulação da candidatura do Marcelo Freixo, mas não foi capaz, né, de unificar diversos setores. PDT, a Rede e o PSB saem com a candidatura da deputada Marta Rocha com Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo. É uma candidatura que pode assumir uma certa expressão, não, é difícil dizer agora, né? O Marcelo Freixo retirou sua candidatura, o PT, por sua vez, se sentiu autorizado a lançar a Benedita da Silva, e o PSOL aparece agora com a deputada Renatinha, que é um bom nome, uma pessoa que foi a mais votada daquela região da Maré, a mais votada como deputada estadual nas últimas eleições, mas cá entre nós não é um nome de expressão política maior, né, na vida política do município do Rio de Janeiro. Então, há muita confusão aí. Eu ainda sou adepto da possibilidade, né, de uma consulta popular, de prévias, não é, se houver, por parte desses partidos do campo progressista, não é, uma compreensão de que vão enfrentar adversários muito difíceis. A crise é grande, o Crivella tem problemas com a sua popularidade, o Eduardo Paes está vinculado ao Sérgio Cabral, mas são máquinas pesadas e com muitos interesses ainda aí à sua volta. Então é muita ingenuidade, né, os partidos desse setor progressista saírem com 3, 4 candidaturas para uma eleição municipal, acreditando que poderão assim chegar a um segundo turno com uma candidatura que possam apoiar. Acho que está muito complicado esse quadro. Preciso urgentemente que haja uma compreensão política mais ampla da importância do município do Rio de Janeiro para o cenário político nacional e que esse setor progressista pelo menos consiga sentar e apresentar uma candidatura única, né, nessa eleição à Prefeitura do Rio. Henrique Acker, muito obrigado por mais essa entrevista aqui para nós do Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia e um forte abraço. Bom, Anderson, quero agradecer o convite mais uma vez de participar com vocês aqui no Faixa Livre e estou à disposição de toda a equipe e dos seus ouvintes. Um abraço. Conversamos aqui com o jornalista Henrique Acker. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes. E agora eu saúdo o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Williams Gonçalves. Williams Gonçalves, bom dia. Bom dia, Anderson. Muito obrigado, William, por mais uma vez se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Williams, essa pandemia do novo coronavírus tem motivado diferentes iniciativas de líderes mundiais e eu gostaria de iniciar a nossa entrevista falando um pouco sobre isso. Fora o negacionismo irresponsável de Bolsonaro e Trump, na Europa, os países da União Europeia fecharam suas fronteiras para impedir uma propagação ainda maior da doença. Com a queda no número de casos, as viagens internacionais voltarão a ser permitidas naquele continente a partir de julho. Só que, com o Brasil como epicentro da pandemia, nossos conterrâneos serão barrados na Europa, conforme indicou uma matéria do jornal The New York Times. É mais uma vergonha internacional que o país passa com esse governo Bolsonaro, hein, Williams? Anderson, é um prazer participar mais uma vez do programa Faixa Livre. De fato, é uma vergonha, não é? E essa vergonha, ela decorre da incapacidade do nosso governo de avaliar corretamente a dimensão da pandemia e apresentar de uma maneira séria políticas públicas capazes de enfrentar a pandemia e reduzir ao mínimo possível, né, a sua incidência, os seus custos, principalmente em vidas humanas. Não é? Portanto, vamos dizer que a conta agora vai chegar. Né? A conta da irresponsabilidade, da displicência e mesmo da estupidez e da ignorância vai aparecer agora, uma vez que o restante do mundo está atento para o que acontece aqui e, naturalmente, todos estão procurando se proteger, continuarão procurando proteger seus respectivos países e não vão poder, portanto, tolerar, né? Não vão poder, vamos dizer, compartilhar a irresponsabilidade do nosso governo. O preço será essa vergonha de ver os nossos nacionais tendo a sua circulação pelo mundo restrita. Essa barração dos brasileiros na Europa por conta do coronavírus pode trazer algum outro tipo de efeito ao Brasil que não o constrangimento, Williams? Sim, essa restrição da circulação de brasileiros vai afetar naturalmente o país, porque quem circula pelo mundo não são apenas turistas que estão a passeio, né? São também outros brasileiros que circulam com finalidades acadêmicas, científicas, empresariais. Portanto, o Brasil está vinculado a esse mundo globalizado e o trânsito de pessoas, hoje em dia, é muito intenso com as mais variadas finalidades, né? Inclusive o turismo. Portanto, ao restringir a entrada de brasileiros em seus países, esses governantes estarão, de algum modo, né, prejudicando atividades em que brasileiros estão desenvolvendo junto aos nacionais desses outros países. Portanto, haverá prejuízo, sim, prejuízo grande, prejuízo sério. Por falar em vergonha internacional, o Bolsonaro se encarregou de embalar mais uma ao nomear esse tresloucado ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, para um cargo de direção no Banco Mundial. É uma situação inimaginável de tão absurda. Esse sujeito é incapaz de atuar com um mínimo de diplomacia, Williams. O que ele vai fazer lá em uma instituição globalista? Esse senhor, esse Weintraub, realmente é um tipo exótico, não é? Eu custo acreditar, assim como uma boa parte dos brasileiros, né, custamos a acreditar que um tipo como esse, um tipo vulgar, tosco, né, haja sido ministro de Estado no Brasil, né, sobretudo ministro da Educação.
Né? Naturalmente que ele foi indicado pelo governo brasileiro para ocupar um posto no Banco Mundial por razões completamente estranhas, né, aos interesses econômicos do Brasil no banco ou os próprios interesses do banco. Né? Isso foi um arranjo, né, para livrá-lo, né, das dificuldades jurídicas que ele se envolveu ao disparar ofensas em todas as direções e, nomeadamente, ofensas ao Supremo Tribunal Federal. Né? Portanto, se fez aí uma fuga, né, que seria uma fuga para diante, um rebaixamento para o alto, mas com isso se criou um problema bastante importante, porque enquanto ele esteve aqui no Brasil, ele era um problema brasileiro. Agora, havendo-o exportado para Washington para ocupar um assento no Banco Mundial, representando o Brasil, o governo criou um problema internacional. Né? Então, esse tipo, que era um estúpido, vamos dizer, um estúpido nacional, agora tornou-se um estúpido internacional. Enquanto isso, o guru do Bolsonaro, o Donald Trump, está vivendo um momento tão difícil quanto o presidente brasileiro. Essa sua postura negacionista em relação à pandemia e o assassinato daquele segurança negro George Floyd por um policial branco desgastaram demais a sua gestão. São dias complicados para o líder da superpotência mundial, hein, Williams? Sim, né? A situação de Donald Trump não é uma situação fácil, né? Sobretudo porque ele está pleiteando sua reeleição, está em plena campanha eleitoral. As prévias estão sendo realizadas para a escolha do candidato democrata que vai disputar as eleições com ele. Muito certamente será Joe Biden, não há muita dúvida com relação a isso. E tudo que o Trump disser, tudo que ele fizer, agora, né, terá uma repercussão direta nas urnas, embora não possamos subestimar a sua força junto ao eleitorado, porque, assim como aconteceu aqui no Brasil, os eleitores americanos sabiam perfeitamente quem estavam elegendo, então queriam aquele tipo como presidente da República. É verdade que, como aqui, como o nosso aqui, ele gerou um descontentamento e causou prejuízos para os Estados Unidos, arranhou muito a imagem dos Estados Unidos no mundo. Mas, seja como for, ele tem um eleitorado fiel e que votará nele independentemente de qualquer barbaridade que ele venha a fazer, como tem feito. Você acredita que esses dois episódios colocam em risco a sua reeleição no final do ano, Williams? Na última pesquisa de opinião, por exemplo, o candidato democrata Joe Biden já aparecia 13 pontos percentuais à frente de Donald Trump. Podemos ter uma derrota do atual presidente dos Estados Unidos nas urnas, Williams? Como eu já disse, a derrota não é certa, ou, por outra, a vitória de Joe Biden não é certa, porque não basta Donald Trump ser o que é. É necessário também que o candidato do outro partido, do Partido Democrata, saiba explorar isso, saiba fazer uma campanha, saiba empolgar o eleitorado dos Estados Unidos. Portanto, o resultado da eleição não depende exclusivamente de Trump, depende também de Joe Biden. Ademais, né, há um outro aspecto importante, que é o processo eleitoral dos Estados Unidos. Né? O Trump, nós sabemos, ele ganhou nos estados, não ganhou no voto popular. Ele ganhou no colégio eleitoral, mas não ganhou
no voto popular, mas o que elege é o voto no colégio eleitoral. E isso pode se repetir mais uma vez, não é? Portanto, não considero a vitória de Joe Biden e a derrota de Trump coisa certa e sacramentada. De que forma uma eventual derrota de Donald Trump pode influenciar o cenário político brasileiro, Williams? É muito claro que o presidente Jair Bolsonaro defende com unhas e dentes as pautas conservadoras do republicano lá nos Estados Unidos, em uma relação de total submissão, ainda que o Trump canse de mostrar que não está nem aí para o Brasil. Você acha que um revés do atual líder de governo estadunidense possa enfraquecer o bolsonarismo por aqui? Acredito que esse vínculo se enfraqueceu, se esgarçou. Não acredito que a dinâmica da política norte-americana vá exercer influência na dinâmica da política brasileira. É claro que Jair Bolsonaro se elegeu na esteira do movimento conservador dos Estados Unidos que levou Donald Trump à presidência. Porém, tanto um como o outro governaram e tomaram decisões essas que foram absorvidas, foram assimiladas pelo eleitorado. E isso provocou reações entre os cidadãos norte-americanos e reações aqui entre os cidadãos brasileiros. E, portanto, uma coisa, no meu entendimento, não depende da outra. E tem mais uma coisa. O governo Bolsonaro tentou se apresentar como um aliado incondicional dos Estados Unidos. E tem feito tudo nesse sentido. Tem tomado as medidas, vamos dizer, mais absurdas para se manter nessa condição. Porém, não há reciprocidade da parte do governo dos Estados Unidos. Donald Trump nunca sinalizou que o Brasil era um aliado importante dos Estados Unidos, de modo algum. Né? Houve lá umas recepções, uns almoços, uns jantares, mas isso nunca teve efeito prático nenhum sobre as questões substantivas nas relações entre os dois estados. Todas as vezes em que Donald Trump considerou necessário tomar medidas que de alguma forma prejudicavam o Brasil ou desagradariam o Jair Bolsonaro e o seu chanceler, ele tomou. Ele nunca esteve preocupado em evitar qualquer medida que prejudicasse o Brasil, ou nunca esteve preocupado em dizer ou fazer coisas que viessem a desagradar a cúpula do nosso governo. Não é? Ele sempre se conduziu de uma maneira independente, com a sua habitual arrogância, prepotência, cinismo, enfim, todas aquelas características que fazem o Donald Trump ser o que é. Mas ele nunca manifestou qualquer preocupação com a sensibilidade do Jair Bolsonaro e seus auxiliares. Portanto, eu não acredito que a esta altura em que estamos, né, exista alguém no Brasil que vá julgar essa relação positiva ou que vá julgar essa relação como algo relevante e motivo de orgulho no governo de Jair Bolsonaro. Portanto, eu penso que as duas dinâmicas são diferentes. Né? Não, portanto, para concluir, não acredito que uma derrota ou uma vitória, né, de Donald Trump tenha repercussão direta aqui. Ela será irrelevante nesse sentido. Agora, evidentemente que uma vitória dos democratas, né, uma vitória dos democratas norte-americanos, isso vai esfriar as relações com o Brasil e vai exigir que o governo brasileiro se recicle. O que eu falo é que
a dinâmica do Trump depende da dinâmica do governo brasileiro. Porém, o resultado das eleições, uma vitória democrata, isso sim, aí terá repercussão, porque todo o discurso brasileiro perderá o sentido, né? O Jair Bolsonaro e o seu chanceler ficarão no alto da parede com o pincel sem a escada, não é? Ficará completamente isolado e o discurso perderá, como eu já disse, o sentido, né? Isso vai tornar o discurso da chancelaria brasileira um discurso completamente paranoico, né? Sem repercussão, sem correspondência alguma com a realidade. Outro episódio envolvendo o presidente dos Estados Unidos foi a suspensão da emissão de visto de trabalho para estrangeiros por lá. O Trump alegou que a iniciativa serve para amenizar os riscos ao emprego dos norte-americanos após os efeitos da pandemia do novo coronavírus. Parece um argumento completamente sem sentido, Williams. Nós temos que entender que o Donald Trump, ele se elegeu, né, com o lema, né, América em primeiro lugar, America First, né, uma bandeira nacionalista. O Trump não se comprometeu, né, com nada além do que defender os interesses norte-americanos. Daí a sua crítica à globalização, aí a sua posição em relação à Organização das Nações Unidas e tal, né? De modo que essas posições do Trump, elas não estão, vamos dizer assim, ancoradas numa racionalidade econômica, numa racionalidade política. Isso é uma questão ideológica e isso, vamos dizer, tem impacto positivo junto ao seu eleitorado. Não é? Embora possa nos parecer uma coisa sem sentido, inócua, do ponto de vista da relação dele com os eleitores, é uma posição que conta a favor. Para encerrar, Williams, o ex-ministro das Relações Exteriores no governo Lula, Celso Amorim, fez uma projeção ousada em um recente artigo publicado pela revista Carta Capital. Ele disse que o mundo pós-pandemia terá um tripé de poder, com Estados Unidos, China e Rússia. Você concorda com essa análise dele, Williams? Penso que o ex-chanceler Celso Amorim tem toda a razão ao fazer essa afirmação, Anderson. Não há a menor dúvida de que a política internacional será determinada pelos interesses e pelos movimentos que esses três estados farão. E eu iria ainda mais longe. Eu acho que essa situação política, ela já existe. Não é necessário esperar o fim da pandemia, não é? Já há algum tempo que Rússia e China colocaram-se como duas potências importantes, ou fundamentais no processo decisório internacional. Desde quando organizaram o BRICS? A organização do BRICS era um contraponto à posição norte-americana. A proposta do BRICS era formar uma nova ordem internacional. No entanto, vamos dizer que os Estados Unidos, principal atingido por essa afronta, vamos chamar assim, do BRICS, reagiu. E a reação nós estamos assistindo, que foi a pane brasileira e também a chegada ao poder na Índia do Partido Nacionalista, que tem uma posição anti-China e pró-americana, e também as dificuldades da África do Sul, muito parecidas com a do Brasil. Podemos dizer, então, que o BRICS praticamente se desfez como uma proposta de nova ordem internacional em virtude da pane
brasileira, sul-africana e da mudança de posição da Índia. Mas a Rússia e a China mantêm a sua posição inalterável. Posição essa que vem se fortalecendo. Os chineses ganharam muita musculatura ultimamente, não tiveram a sua posição arranhada com a pandemia, pelo contrário, né, em vários aspectos fortaleceram a sua posição, e a Rússia, né, continua acumulando forças e cada vez mais se apresentando como uma potência importante. A Rússia, nós sabemos, passou por um período muito difícil. A Rússia, vou usar a mesma expressão que usei antes, a Rússia entrou em pane, né, durante o período do Boris Yeltsin, mas com o Vladimir Putin, a Rússia recuperou a sua força. O Putin, um líder nacionalista importante, mexeu com os brios russos, e ambos, não por acaso, membros do Conselho de Segurança da ONU, duas potências militares nucleares, ambos têm se fortalecido e se beneficiado do enfraquecimento dos Estados Unidos. Né? Não podemos deixar de mencionar que os Estados Unidos vivem uma crise muito, muito importante. O governo anterior ao de Donald Trump, o governo Barack Obama, foi uma tentativa de união nacional de um país em crise. Mas a crise se manifestou, vamos dizer, na própria eleição do Trump. O Trump foi um sintoma da crise dos Estados Unidos. E o Trump não tem a menor preocupação em unir os Estados Unidos. O Trump governa para os seus. O Trump, ele aprofunda e expõe as mazelas norte-americanas. A desigualdade social, o problema racial, tudo isso tem sido agudizado com o governo Trump. De modo que os Estados Unidos veem a sua crise persistir e se aprofundar. E agora, com a pandemia, viverá uma recessão econômica somente comparável com aquela dos anos 30, após a crise da Bolsa de Valores, em 1929, que deflagrou a crise. A crise dos anos 30, enfim. Quer dizer, os Estados Unidos viverá uma crise econômica como essa. Isso ainda não está muito claro, porque a prioridade é enfrentar a pandemia, mas o cenário que se apresenta para os Estados Unidos é um cenário sombrio. E há uma coisa importante sobre a situação dos Estados Unidos que deve se levar em conta, não é? Quer dizer, a crise norte-americana hoje é uma crise exposta, é uma fratura exposta. A questão racial, ela teve repercussão em todo o mundo. Em todo o mundo houve manifestação contra o racismo nos Estados Unidos. Em todo o mundo houve manifestação em defesa dos oprimidos dentro dos Estados Unidos. Portanto, isso é uma coisa muito importante que arranha muito profundamente o soft power dos Estados Unidos. Não se está criticando, né, a intervenção dos Estados Unidos no Vietnã, no Iraque, no Afeganistão. Não, né? Está sendo apontado problemas sociais dentro dos Estados Unidos. Pode-se dizer que isso é uma coisa nova e que expõe a fragilidade dos Estados Unidos e expõe não apenas a incapacidade do Trump de resolver isso, como a indiferença dele para com essa questão. Williams, eu quero te agradecer novamente por conversar conosco aqui no programa, te desejar um ótimo dia e deixar um abraço. Anderson, sou eu que agradeço por participar do programa. Um abraço a você, uma saudação a todos os ouvintes do programa Faixa Livre. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Williams Gonçalves. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando a vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos e até amanhã!